Bom, essa outra preocupação, né, de como é que essa dimensão da estrutura da organização e deste caldo que as pessoas constroem, ou desse conjunto de valores e artefatos compartilhados, que a gente vai chamar daqui para frente de cultura, interagem. Na verdade, eles não existem um sem o outro, né? Então, se a gente entender a estrutura como as regras de alocação dos recursos existentes dentro da organização, então, o recurso de tomada de decisão, a quantidade de informações que flui para cada área, quem tem controle mais ou menos de orçamento, a estrutura de uma organização define os processos e a maneira como a organização vai ter que fazer a entrega dos seus serviços ou produtos. E a cultura é a forma como as pessoas vão agir para garantir essa entrega. Então, a vinculação dessas duas dimensões é total. A gente chama isso, na área de organizações, de desenho organizacional. Então, entender de que forma o desenho da entrega de um serviço de saúde foi feito e, portanto, de que forma que eu faço a seleção das pessoas que vão fazer a entrega desse serviço. Eu tenho que levar em consideração a forma como as pessoas se comportam na entrega do serviço público, por exemplo. E se é esta maneira, como está hoje, que eu gostaria de manter. E se os valores que estão pautando a escolha dessas pessoas e a maneira como elas trabalham estão alinhados. Se houver desalinhamento nesse processo, seja porque o processo não ajuda a entrega ou a manifestação dos valores importantes, ou seja porque às vezes a gente quer engajar um grupo para eles fazerem melhores serviços ou para resgatar um propósito, ou seja, por exemplo, na área de educação, o papel do professor, e quer engajar para que ele possa fazer o melhor de si. Eu tenho que saber também se eu estou entregando os recursos necessários, se o processo que ele tem para fazer a alocação da grade dele também é adequado. Então, as duas coisas vão ter que andar juntos, se a gente quiser falar em excelência ou em efetividade de qualquer organização. Las empresas, por distintos motivos, lo mismo que las organizaciones, entran en procesos de cambio habitualmente. En muchos casos, cambios desenfrenados, que no las llevan a ninguna parte y están muchas veces más sujetos a la moda que a las necesidades intrínsecas de la organización. Por otro lado, y en este momento está muy presente, la dinámica del contexto genera, empuja a cambios a las organizaciones, fusiones, adquisiciones, adaptaciones tecnológicas, innovación, reducción, transnacionalización. Pueden ser algunos de los puntos que están hoy presentes en la vida de las organizaciones y que mantienen vigente este concepto de cambio de cultura para poder adaptar la organización a los tiempos. Pero desde nuestro punto de vista, la lógica del cambio de cultura tiene algunos límites. Primero, suponer que un sistema humano, como es una empresa o una organización, pueda llegar a conformar una cultura homogénea. Y en segundo lugar, es que si lo llega a desarrollar a una cultura homogénea, esa cultura va a ser efectiva al momento histórico que le toque vivir. Por eso es que nosotros desde nuestro trabajo hemos invertido el concepto para trabajar conceptual y metodológicamente en una cultura de cambio que permita movimiento, exploración y creación a la organización para mantener permanentemente las condiciones de interacción con un contexto que se está abriendo cada vez más, que lejos de ir hacia una tendencia homogénea se bifurca hacia toda una serie de futuros posibles y por lo tanto hay que estar preparado para vivir a los altos. Esta cultura del cambio también implica una gestión permanente de la flexibilidad y del movimiento. No es una imagen a la cual llegamos, como sería el cambio de cultura, sino que son procesos que nos permiten vivir en movimiento permanentemente. Por lo tanto, la gestión permanente significa pensar a la cultura
como un puente entre los objetivos productivos o los objetivos de negocio y el impacto social, que se puede materializar en un tablero de gestión justamente que permita esta dinámica de monitoreo, de desarrollo, de inversión permanente en el cambio. El tablero es parte de un concepto estratégico, de un rumbo específico a lograr con el proyecto, y luego se bifurca en 3 niveles de objetivos. Objetivos de negocios, que es lo que hay que alcanzar como factores de desarrollo o de actividad en el caso de que sea una organización. Objetivos de cultura, es decir, qué es lo que hay que desarrollar en el grupo, en la organización, internamente para sostener esos objetivos de desarrollo. Y objetivos políticos en cuanto a impacto social. ¿Cuál es el impacto social que queremos tener en determinado sector o en determinado sistema social? Luego, a partir de ahí, se bifurcan en programas, en acciones e indicadores de gestión que nos permiten ir manteniendo, fundamentalmente, una estructura social para vivir en movimiento, y que ese movimiento permita crecimiento y desarrollo y no autodestrucción. Isso é bastante interessante, porque a pergunta, por que eu quero saber sobre cultura organizacional, para que serve esse conceito de cultura organizacional? Normalmente são engenheiros que fazem essa pergunta para mim, e por uma única razão, eles estão nas posições de gestão na maior parte das organizações e acabam ficando quase que operando sem instrumentos. Eles não entendem para que serve o conceito, então não conseguem nem enxergar o que às vezes afeta o cotidiano deles. Vão com aquela vontade de implementar projetos, por exemplo, sem saber como é que eu faço para mexer as pessoas que vão ter que implementar o projeto. Então, o conceito de cultura nos ajuda, como gestores, a entender que a dinâmica entre seres humanos não é apenas uma questão racional, e que mobilizar as pessoas ou influenciar as pessoas pressupõe abordagens muito distintas, não apenas baseadas em dados, regras ou contratos, mas também pela motivação, ou pelos valores, ou pelo propósito do projeto ou da organização em si. Então, o conceito de cultura vai me ajudar a criar uma pauta de olhar. Eu sei para onde olhar, ou o que prestar atenção, se eu quiser mobilizar a energia das pessoas para a implementação de um projeto, ou mesmo para fazer uma mudança, e também para facilitar a minha interação com esse grupo. Então, vamos imaginar que uma organização seria uma célula que possui uma membrana que protege esse funcionamento interior de ataques de estrangeiros ou de agentes externos não identificados. Se for muito diferente a maneira como esse agente está tentando entrar, porque a célula tem membrana porosa, não é verdade? Mas se for muito diferente, a primeira coisa que ela vai fazer é se proteger, ela plastifica, ela tenta expulsar aquilo que é muito diferente do que ela está acostumada a ter ali no seu meio cotidiano. Um gestor novo numa área ou alguém que queira implementar uma mudança diferente é esse agente estranho ao grupo e, portanto, ao funcionamento e à dinâmica daquele grupo. O pauta do olhar ou o mapa da cultura vai permitir entender essas sutilezas, essa nuance, que nem sempre está na área de preocupação de um gestor que chega com um mandato de entrega ou com vontade de implementar muitas coisas. Então, a gente fica pensando assim, eu costumo resumir para os engenheiros o seguinte: olha, você vai ter que prestar atenção em algumas coisas, né? A forma como as pessoas tomam decisão foi determinada e é determinada pelo conjunto de valores que essa organização possui. Isso é uma manifestação cultural. A forma como as pessoas conversam e a forma como as informações são priorizadas e, portanto, a maneira de comunicar e transferir a informação também é uma manifestação cultural. E aquilo que vai dar a cola para as pessoas, para que elas se sintam engajadas o suficiente para fazer uma entrega, qualquer que seja a organização, é um reflexo do tipo de história compartilhada e do tipo de identidade que essas pessoas possuem a partir dessa convivência cotidiana. Então, essa é a última função, talvez, do conceito de cultura. A identidade do grupo é um ativo importante que o grupo vai tentar preservar, que nem a membrana da célula. Então, querer mudar ali, eu tenho que entrar com cuidado. Eu posso mudar, dá para fazer alteração, mas a gente vai entrar pedindo licença. Acho que esse é o melhor jeito.
La cultura con el tiempo genera resultados entre las ideas y la realidad, entre la compañía y las personas. Le voy a compartir el ID Control. Es la cultura que está centrada en la compañía y la realidad. Cuenta con los mejores productos y servicios. La comunicación se centra en las normas y seguimiento a KPIs. Atrae al talento que ejecuta a la perfección. Los rituales se centran en celebrar el logro de las utilidades del negocio. Se combate a los corruptos a través de la denuncia. Las herramientas son durables y de estatus. La inducción se realiza en simuladores. Las personas se sienten orgullosas por su marca. Se reconoce al empleado del mes. Se cuentan las historias del fundador. Los líderes son trabajadores y confiables. En el espacio se busca principalmente la funcionalidad. Para la cultura de control, la confianza se gana.